Queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Então, mais uma vez, estamos aqui na Associação Espírita Jesus Nazaré. É uma alegria muito grande poder compartilhar a doutrina do Cristo, poder conversar um pouco sobre a boa nova de Jesus. Então, antes de começarmos o tema proposto, vamos pedir, como sempre, a espiritualidade, permissão do trabalho, aos amigos, benfeitores, que nos inspirem, a todos que estão nos assistindo, que possa receber essa mensagem nos corações. Então, que Jesus possa sempre trilhar a nossa trajetória. Então, o tema que nós vamos conversar é as consciências de Adão. Então, vamos voltar ao Velho Testamento, basicamente o capítulo 1, 2 e 3. Então, lá nós encontramos, nesses 3 capítulos, mensagens que trazem profundamente essas noções da espiritualidade. E às vezes a gente lê, passa por essa leitura, sem essa percepção. Às vezes fazemos essa leitura do Velho Testamento de uma forma bastante literal. E deixamos de lado, às vezes não percebemos, a grandeza espiritual que contém esses textos. Então, basicamente, trazer a figura de Adão e Eva, e vale ressaltar que são simbolismos, são metáforas, não é? Não é a questão do primeiro homem e da mulher, mas uma interpretação mais profunda. E podemos fazer essa interpretação tanto de uma forma interna como de uma forma externa. Então, a partir do primeiro capítulo, vamos encontrar a formação do orbe terrestre, como se deu essa formação. Ou além, podemos expandir para a formação do universo, como Deus criou o universo, separando as águas de cima das águas de baixo. Se nós retomarmos lá o Evangelho de João, já no primeiro capítulo, ele faz a referência justamente a Gênesis, é o primeiro capítulo da Gênesis. Assim como no Caminho da Luz, no livro Caminho da Luz, de Emmanuel, também o primeiro capítulo faz referência ao primeiro capítulo da Gênesis, como a Evolução dos Mundos, de André Luiz. Então, quando a gente vai estudar a Gênesis, hoje nós temos tanto André Luiz como Emmanuel nos referendando e trazendo essas informações. E lá nós vamos encontrar a criação, Deus separando essas águas de cima das águas de baixo. Ou seja, no princípio era o verbo. E podemos entender esse verbo como seres espirituais, o próprio Cristo, que pega essas águas de cima, ou seja, o fluido cósmico universal, e transforma em todo tipo de matéria. O fluido cósmico universal, essa matéria primordial, primeira, ele vai derivar em vários tipos de matéria e tipo de energia. São as águas de baixo. Então são esses seres espirituais, são esses Cristos formadores dos planetas, formadores dos sistemas estelares, das galáxias. Então, quando a gente se aprofunda nessa leitura, podemos fazer sim esse referencial, essa ligação entre o Antigo, o Velho Testamento e a doutrina dos Espíritos, alicerçada, baseada em André Luiz e Emmanuel.
E assim vai. Nos primeiros capítulos nós vamos encontrar essa formação. E lá no sexto dia, né? Ou seja, está separado em dias. No primeiro dia, Deus criou o universo, haja luz. Então assim ele vai formando. No segundo dia, terceiro, enfim, podemos comparar esses dias a eras. E no sexto dia ele vem criar o homem. E aí vai. Mas nós vamos nos prender basicamente no capítulo 3 da Gênesis, que é a queda do homem. Então, a partir desse ponto que nós vamos começar a fazer o nosso estudo de hoje. Então, lá na Gênesis, nós vamos encontrar: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Perceba que lá em cima ele coloca, né, que a serpente é o mais astuto do animal. Então ela fala: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Seguindo com a leitura. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então vamos parar aqui, vamos voltar ao início, depois a gente segue com a leitura. Então perceba que ele coloca que a serpente é esse ser astuto, né? O mais astuto. E a gente pode pegar essa leitura aqui e interpretar, como a gente falou inicialmente, de duas formas. Tanto a forma interior do ser, ou seja, da queda dessas consciências, a fragmentação dessas consciências, como também, como coloca Emmanuel para a gente no Caminho da Luz, como os espíritos degradados de outras orbes, de outras esferas espirituais. Então, tanto a serpente como Adão e Eva, na verdade, são consciências ou grupos de consciências trazidos até o planeta Terra, até o orbe. Podemos fazer essas duas analogias. Então, tanto Adão como Eva, eles viviam nesse paraíso, nesse Éden, nesse mundo primeiro, nesse sistema primordial. Então, todos dois eram incorruptos, tinha a totalidade, que nós vamos perceber um pouco mais tarde. Mas só que a serpente, ela é astuta, ela é esse animal astuto. Então ela vem, entre aspas, né, tentar Eva a comer desse fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o problema aí não é adquirir o conhecimento do bem e do mal, porque no nosso processo evolutivo nós vamos fazer isso. Nós vamos sim ter esse conhecimento e esse discernimento do bem e do mal. Não foi isso que Deus colocou na Gênesis. Mas nós quisemos usurpar o poder de Deus. Quando ele coloca aqui, ó, vocês podem comer, comam do fruto da árvore, porque você não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Aí ele coloca, ó, você vai se comparar a Deus, ou seja, como Deus. Nós vamos usurpar do poder de Deus. Seguindo, os olhos dos dois se abrirão e perceberão que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Então perceba que até aquele momento eles estavam nus, mas não percebiam. Ou seja, agora que ele comeu desse fruto, né, desse pecado original, entre aspas,
Ou seja, houve o quê? Uma fragmentação consciencial. E essa vergonha é justamente isso. Essa vergonha espiritual. Então, nesse momento, ele precisa juntar essas folhas de figueira, uma simbologia, né? Para encobrir o seu erro. Encobrir esse erro que ele cometeu. Ou seja, essa negação de Deus. Então, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, que entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Olha só, já um erro aí, na verdade, em função desse egoísmo, desse orgulho, vê nascer todas essas distonias do ser. Inclusive aqui, ó, ele fala: fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então ele teve medo dessa nudez espiritual agora de se apresentar ao Pai. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste como companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Perceba que aí o homem já está passando essa culpa, né, esse erro primordial para a mulher, né, transferindo esse sentimento, transferindo essa culpa para a mulher. E assim também faz Eva, quando ele pergunta: o que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, uma transferência de culpa, está transferindo para a serpente. Então temos aí esses três personagens da Gênesis, que nós vamos fazer agora um estudo em cima deles três, né? Adão, Eva e a serpente. Então, a partir desse erro primordial, não é? Nós criamos todo o espectro do defeito humano. A partir dessa negação, ou seja, nesse momento, o homem virou as costas para Deus. Foi isso que fez Adão e foi isso que fez Eva. Virou as costas para Deus e criou-se um espectro de defeitos primordiais. Isso fruto do egoísmo e do orgulho. Então, em detrimento desse orgulho e desse egoísmo, não é? É que foi criado e criou-se todos os defeitos primordiais, esse espectro de defeitos. E vamos levar como referência o poder. Então, a partir do poder, o homem se viu e tentou se igualar a Deus. Então, quando ele desperta, né, para esse defeito, o poder, que vai ser derivado desse egoísmo, desse orgulho, ele percebe que ele tenta se igualar a Deus. Então, até ali, ele vivia nu, ele não percebia, porque ele tinha a consciência totalmente integrada nesse sistema, nesse Éden, nesse paraíso. A partir do momento que ele vai e come essa fruta, é que vem a fragmentação, ou seja, a negação de Deus, não é? E daí nasce, como a gente pode perceber aqui na imagem, todo esse espectro, que é gerado inicialmente pelo egoísmo e orgulho, e derivando, eu tenho o poder, a carência, a culpa, o medo, que já expressa lá na própria Gênesis, coloca isso, né? O medo, a inveja, a revolta e a negação do Pai. Então daí nascem todos esses sentimentos primordiais. E a partir de agora, do momento que os dois são expulsos desse paraíso, são expulsos do Éden, e agora vai viver do suor do rosto, Adão agora terá que viver do suor desse rosto, e a Eva vai parir com dor. Então eu tenho que
retomar todo o processo de reconstrução desses fragmentos que ficaram quebrados. Não é? Retomar e reconstruir agora todos esses defeitos que se instalou e se criou na alma do ser, que ele mesmo criou do processo da queda espiritual. Então essa queda pode se dar de forma interna, como ela pode também ser estudada de uma forma externa, como uma transmigração de um conjunto de almas, não é? Um conjunto de almas. Kardec, ele coloca o Adão como uma raça, a raça adâmica. Nós vamos encontrar lá na Gênesis de Allan Kardec, a partir do capítulo 11, nós vamos encontrar essa definição. A visão que Kardec nos traz sobre a queda é de uma raça adâmica que é expulsa de um determinado paraíso, de um orbe, e vem aqui para a Terra. E Emmanuel explica muito bem isso no A Caminho da Luz, no seu livro A Caminho da Luz. Então esses espíritos transmigram, né? Ou seja, eles comeram de uma determinada fruta proibida, entre aspas, né? Naquele orbe, ou seja, foi dada a oportunidade de seguir o seu processo evolutivo. Então, por fruto da revolta, dessa negação e do poder principalmente, eles optaram por negar Deus. E aí sofre o seu processo de queda planetária. E vem até aqui a Terra para ajudar, porque são espíritos com um grau de inteligência altamente elevados. Talvez não moralmente, mas intelectualmente tem um nível muito alto. Então eles chegam até aqui como degradados, sim, degradados de outros orbes, mas com esse intuito ainda de, tendo essa chance de reparar, de redimir as suas faltas. E muitos retornam. E esse também será o nosso processo evolutivo. Então Cristo nos deu essa oportunidade de reparar, de reconstruir todos esses fragmentos conscienciais dentro da nossa alma e do nosso ser. É uma nova oportunidade que Ele está nos dando. Então, qualquer que seja a causa da queda, orgulho, inveja ou ateísmo, os que caem, tornando-se por isso espírito de trevas, são precipitados nos tenebrosos lugares da encarnação humana, conforme ao grau de culpabilidade, nas condições impostas pela necessidade de expiar e progredir. Então perceba que esse processo de queda consciencial vai ser em função do meu grau de culpabilidade. Então, se eu pego uma visão externa, muitos espíritos, ele cai até determinado nível consciencial, né? E outros aprofundam mais a queda. Nós vamos entender isso um pouco mais tarde. Então, alguns espíritos aprofundaram a sua queda consciencial. Outros retornaram, voltaram em linha reta, mas outros preferiram, por causa do poder, agravar a sua condição espiritual de trevas, como ele coloca aqui no texto. Então está aí. Vamos pegar agora o enfoque dessas dimensões conscienciais dentro do ser agora. Então vamos pegar Adão como um nível consciencial. Nos diz Emmanuel: compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então está aí, como vocês podem observar na imagem. Adão, ele representa essa totalidade, o ser integral, o ser sistêmico. Não é? Ele está totalmente integrado com o Pai. Perceba que ele estava no jardim e até então, não é? Ele não sofreu essa necessidade, né? Essa percepção de comer desse fruto da árvore do bem e do mal, porque ele era totalmente integrado com o Pai. Então, de uma parte dele, ou seja, de uma fragmentação da sua consciência,
não é? A gente vai ver Eva. Eva é uma individualidade, ou seja, é uma parte, não é uma parte dessa totalidade. Por quê? Porque o ser, ele tem o livre-arbítrio primordial. Então a gente pode parar aqui e pensar, se Adão é a totalidade, ele nunca vai errar. Mas não. Aí ele seria um autômato, né? Mas Deus deu esse livre-arbítrio primordial. Ou seja, ele tinha essa individualidade. Ele tinha toda a totalidade, mas ao mesmo tempo, a Eva significa essa consciência da individualidade do ser. Perceba que essa serpente vai representar o quê? A dualidade. A dualidade do ser sistêmico em ficar no sistema e a dualidade do ser negar a Deus. Então essa era a nossa dualidade no Éden, no jardim, no paraíso primordial. Negar Deus ou permanecer íntegro, total como Adão. Então a consciência Adão é uma consciência íntegra, total. Perceba que a serpente, ela vai, voltando lá na Gênesis, né, no capítulo 3, ela vai falar com quem? Com Eva. Ela não vai oferecer o fruto da árvore a Adão, porque Adão é a totalidade, é a consciência mais íntegra, mais ligada ao Pai. Ela vai fornecer quem? A Eva, que é a individualidade. Ou seja, ela é mais fácil de corromper. Então é por isso que ela oferece a Eva. Então Eva tem essa dualidade e ela come do fruto da árvore proibida. Então a partir daí nasce em Eva o individualismo, o egocentrismo, o individualismo. Então perceba que Eva sai da individualidade agora para o individualismo. E esses dois seres, eles são expulsos desse paraíso e eles começam agora a fragmentar ainda mais as suas consciências. O ser começa a fragmentar ainda mais, visto que ele come dessa árvore, desse fruto, ele começa agora a achar que ele é igual ao Pai, igual a Deus. E daí nascem filhos. Os filhos são as dimensões mais profundas do ser, mais fragmentado. Abel é uma consciência superior. Lá no texto a gente vai perceber que Abel, ele foi pastor de ovelhas, enquanto Caim, e todos os dois representam a dualidade. E Caim é uma consciência menor, ou seja, Caim foi lavrador da terra. Olha só a maravilha, a perfeição, né, do texto. Perceba que Abel é pastor de ovelhas. O que é que o Senhor é, né? O bom pastor, o pastor das ovelhas perdidas, das ovelhas fragmentadas, né? Dos filhos de Adão. Ele é o bom pastor. Já Caim, ele é o lavrador da terra, ou seja, é uma consciência que desceu mais, fragmentou mais e está ligado à materialidade. Então Caim é essa consciência maior e Abel é essa consciência maior, superior, e Caim é essa consciência menor, lavrador da terra. Seguindo lá o texto do Gênesis, capítulo 4, nós vamos encontrar: mas para Caim e para a sua oferta não tentou, e irou-se Caim fortemente. Perceba, ó, a ira do ser contra Deus, né? E descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ele deve dominar, né, essa ira. E foi o que ele fez. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então Caim, ele vem matar o Abel. Ou seja, o que é isso? É a minha parte fragmentada, menor, mais densa, que vai matar a minha parte superior. Então os espíritos caídos que chegaram até a consciência Abel, eles retornaram, conseguiram retornar. Mas os espíritos que continuaram no seu processo de queda espiritual, de queda consciencial,
ou seja, os espíritos consciencial Caim, eles seguiram no processo de queda. Então Caim ele vai matar essa consciência superior, a consciência Abel. E o Senhor pergunta a ele, né? Caim, ele vai perguntar onde está Abel, né? Ele fala, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então eu é que tenho que guardar agora as consciências superiores, a consciência ligada ao Pai, sou eu que tenho que guardar? Não é? O que eu tenho agora, olha só, lembra lá da fragmentação? É poder, não é? Inveja, orgulho, egoísmo, e aí vai. Vou criando todos esses espectros dos defeitos e aprofundando. Aí o Senhor fala, ó, serás fugitivo e vagabundo serás na terra. Ou seja, fugitivo de ti mesmo e vagabundo porque não se afinou com a vontade do Pai. Então você vai vagar pela terra, vai andar pela terra séculos e séculos, até que essa consciência que está fragmentada retorne à sua totalidade. Mas agora de uma forma mais densa, mais pesada, porque o nível consciencial está mais fragmentado, não é? A queda está maior. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade, que a possa ser perdoado. Então ele já começou a ter essa consciência, ó, é maior a minha maldade do que possa ser perdoado. Já começa a nascer na consciência Caim essa percepção dessa maldade que ele criou. E continuamos nosso processo de queda espiritual. Porque, diz lá o texto, e conheceu Caim a sua mulher, e a ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou-a o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, a gente pode fazer uma analogia. O que seria a cidade aí? São as consciências coletivas que começam a surgir. Então, a partir de Caim e do nascimento de Enoque, dessa consciência Enoque, né? Ou seja, começa a nascer essas consciências coletivas. Perceba que ele já começa a perceber, eu fiz alguma coisa de errado, não é? E daí nascem as dimensões e espaços temporais. Porque viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então os espíritos degradados, ou os espíritos com a consciência fragmentada, dependendo do prisma que eu olho, né? Ou seja, desse ângulo que eu tome de estudo, do espectro interior e exterior, a consciência Enoque é uma consciência que retorna para Deus. Então quem chegou, os espíritos degradados que chegaram, os espíritos caídos que chegaram até a consciência Enoque, ele retorna, porque eles estavam com o Pai, eles conseguem retornar, não é? Mas tantos outros espíritos fragmentaram ainda mais a consciência. Somos nós, é o nosso caso. E perceba que a partir desse tempo que ele coloca, né, quando a gente vai fazer um estudo lá na Gênesis, esses anos, esses dias que eles colocam, podemos tomar como eras, né? Como séculos talvez, ou eras, enfim. Mas aí ele segue e fala que Enoque nasceu Irade. Perceba que cada nome desse é uma consciência que vai se fragmentando. Enoque nasceu Irade. Irade gerou Maljuel. E Maljuel gerou Metsael. E Metsael gerou Lameque. Pronto. Então vamos chegar aqui até a consciência Lameque. Perceba que Enoque, os espíritos consciência Enoque, conseguiram voltar. Mas uma parte de espíritos ainda continuou fragmentando. Continuou sendo expulso do paraíso. Continuou virando as costas para Deus. E chegamos até a consciência Lameque. Então o nível de consciência Lameque. Então perceba aí nessa figura.
Enoque, né, nasceu de Enoque, vai nascer Irade. Irade gerou a Majuel, Majuel gerou a Matusael, Matusael gerou a Lameque. Essa é a consciência Lameque que a gente tinha visto anteriormente. E perceba que agora dessa consciência Lameque nasce duas individualidades. Porque, olha só, como a gente colocou aqui, ó, é uma individualidade ao quadrado, não é? Perceba que antes eu tinha Adão e Eva, a individualidade Eva. Pronto, era mais fácil de eu retornar. Perceba que aqui agora eu fragmentei essa individualidade. Eu tenho agora duas individualidades. Ele fala que Lameque ele casou com Ada e com Zilá. De Ada ele vai ter dois filhos, Jubal e Jabal. Jubal é o pai de todos que tocam harpa e órgão. Ou seja, é uma consciência mais sutil, não é? É uma consciência mais... como é que a gente pode botar? Uniforme, não é? Mais perene, mais tranquila. Ou seja, todos que tocam harpa e órgão. Já Jabal, ó, é o pai dos que habitam em tendas e tengadas. Ou seja, novamente, fazendo analogia aos espíritos que estão presos, ligados lá à terra, né? Ou seja, como Caim, que era lavrador da terra. E Zilá, agora essa individualidade Zilá também tem dois filhos, ou seja, fragmentou novamente o ser em dois, Tubal-Caim e Noemo. Tubal-Caim era mestre de toda obra de cobre e ferro. E Noema vai gerar novamente uma nova individualidade, que a gente botou aqui como individualidade elevada à quinta potência. Perceba que a gente só faz gravar. Saímos da potência 1, que era Eva, partimos agora a Lameque, aumentando essa fragmentação, essa individualidade, né? Esse individualismo do ser, e assim a gente vai aumentando, como se fosse um leque se abrindo, né? Um leque. E a gente não consegue retornar. A gente só consegue aprofundar a nossa queda. E aí vai. Então ele fala, ó, o que é que Lameque fala? Eu cometi dois crimes. Eu cometi dois crimes. Eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Perceba que lá Caim, ele matou quem? Abel. Um crime. Aqui Lameque já cometeu dois crimes. Aí o texto coloca pra gente, ó. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A gente já ouviu isso em algum lugar, né? 70 vezes 7. Perceba que para Caim retornar é mais fácil, porque ele será castigado 7 vezes. Castigados entre aspas, né? A gente tem que entender. Ou seja, o processo de transformação do ser interno para retornar é mais fácil do que a consciência Lameque, que ele vai ter que fazer isso 70 vezes. 70, né? 7 vezes 70 vezes. É um processo mais profundo, é isso que ele quer dizer. Não é o número absoluto, né? O valor, mas é que é um processo muito mais demorado, muito mais complicado para fazer esse processo de retorno. E aí seguindo, e foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho. Então vem quem é o filho de Lameque? Noé. Dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então é como se aquelas consciências que chegaram até aquele nível Lameque teve uma oportunidade de volta. Ou seja, ó, a partir da consciência Noé, ele vem agora nos consolar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar, sim, vai ter uma geração de filhos, Noé. Mas ele vem trazer, é como se fosse uma nova oportunidade para esses espíritos degradados. É uma nova oportunidade. É como se tivesse agora, é um arrebatamento, entre aspas, né? Ou seja, como se fosse uma transição desses espíritos, não é? Muitos retornaram, mas muitos ainda ficaram.
E Noé é esse primeiro consolador que o Senhor nos dá. Então, a partir de Noé é que vai gerar Sem, Cão e Jafé. Essas são as gerações dos filhos de Noé. Nasceram os filhos depois do dilúvio, né? dessa grande transformação, não é? Dessa oportunidade, né? Desse dilúvio, dessa oportunidade espiritual que o Senhor nos deu nessa era. Então muitos espíritos retornaram, mas muitos não. Muitos preferiram ainda continuar a sua queda e a sua fragmentação, que são chamados os filhos de Cão, né? São Sem, Cão e Jafé, que são os filhos de Noé. Então, os espíritos conscienciais Cão, ele aprofundou ainda mais esse processo. E são os filhos de Cão, Cuxi, Mizarim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabatá, Ramá e Sabetecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedá. E Cuxi gerou Nirode. Pronto. E este começou a ser poderoso sobre a terra. Então vamos chegar a esse ponto. Adão, Caim, Abel. Então lá vem a gente, ó, descendo. Lameque, né? Chegamos a Lameque, começamos a descer. Chegamos a Noé, chegamos a Cão, chegamos a Cuxi e agora essa consciência Nirode. E Nirode começou a ser poderoso na terra. Então perceba que como a gente ainda está preso a esse poder. Então é fruto dessas mazelas que acontecem no mundo hoje, ainda é o poder. Então esse poder vem nascer na consciência Nirode. E aí segue, ó. Porque o princípio do seu reino, o reino de Nirode, foi Babel. Não é? Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Siná. Então, a partir de Babel, ou seja, que vai gerar a Babilônia, é que vai nascer esse poder na terra. Então, a visão dessa torre que eles construíram, de sair da terra, né, do materialismo e alcançar o céu, chegar até o céu, é uma visão de poder e de materialismo. Não é? Você tomar o céu através do mundo material. Então, é daí que nasce esse poder. Abraão é a figura dos espíritos bons. Caim é a figura dos rebeldes. Então, eu tenho aí todo esse processo. Então, esses espíritos que vêm caindo, se fragmentando ao longo dos séculos. São quedas planetárias, não é? Quedas espirituais, e assim vai. Aí, lá encontro no Velho Testamento Abraão, nessa figura como o pai da fé. Então todos os espíritos seguiram Abraão, vai seguir o que? Esse caminho reto, essa nova oportunidade que Deus está nos dando. Essa nova oportunidade que Jesus está nos dando. Porque ele mesmo fala, né? Eu sou Abraão, sou Isaac e Jacó. Então, a oportunidade que o próprio Mestre Jesus nos está nos dando de seguir Abraão, essa figura desse Espírito bom. E lá Emmanuel, a caminho da luz, ele nos diz: onde está Adão com sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos. Essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade da criatura humana. Lá no livro Rumo ao Evangelho nós vamos encontrar: haverá recém-vindos que serão dos primeiros a chegar. E muitos que vieram primeiro cairão 7 vezes no caminho e chegarão por último ao declinar da tarde. Então perceba, nós, não é? Somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os últimos a chegar. E perceba que ele coloca a mesma analogia, ó, caíram 7 vezes no caminho
e chegarão por último ao declinar da tarde. Somos nós que temos agora essa nova oportunidade que o Cristo está nos dando. É a oportunidade da última hora. Os trabalhadores da última hora. Chegamos, não é, por esse caminho ao declinar da tarde. Lá em Mateus, no capítulo 18, perceba que ele vai falar: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhes perdoarei? Até 7? Ó, a mesma analogia lá da Gênesis, né? Mesma comparação. Até 7, Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Porque nós já somos frutos, né, da consciência Lameque e não mais da consciência Caim. Então, como Jesus fala, para perdoar eu preciso agora o quê? Não mais 7, 70 vezes 7. Ou seja, meu nível de fragmentação, meu nível de erros, o meu espectro dos erros primordiais é muito grande agora, porque eu vi caindo e fragmentando essas consciências até chegar aqui. Então, lá no livro Jesus Perante a Cristandade, Peter Sampaio, ele nos diz que não julgamos que o mundo foi habitado por colônia de espíritos. Nós julgamos que o mundo foi habitado por colônia de espíritos, reunidos segundo as suas tendências, as suas imperfeições e os seus adiantamentos. Daí a diferença das raças, dos tipos, dos costumes, das religiões e dos instintos. Como se organizaram essas colônias, não sabemos. No entanto, parece que aquela que foi dada a Abraão era a mais adiantada. Era a que se constituía de espíritos mais propensos ao amor do seu Deus, ao amor do seu próximo. Então, possamos ser assim, como os filhos de Abraão, né? Esses espíritos mais propensos a sentir a presença de Deus na nossa alma, a sentir o amor. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele já tinha enxergado muito bem isso aí. Lá no capítulo 15, ele fala que existia o primeiro Adão, e existia o último Adão. O primeiro Adão era a alma vivente, era aquele Adão que a gente estudou aqui, que vivia no mundo. E o segundo Adão é o Cristo. Ou seja, lá no jardim, Adão, ele vira as costas para Deus e fala: eu vou fazer conforme a minha vontade, e não a tua, mas conforme agora a minha vontade. E se passaram os tempos, e Jesus, no Jardim das Oliveiras, ele não volta as costas para Deus. Ele olha o Pai e fala: Senhor, que faça a tua vontade e não a minha. Então, é o Adão se redimindo pelo Cristo. É o Adão se redimindo por Jesus. Assim como Maria, que recebe o anjo e fala: Senhor, eu estou pronta. É a resignação de Maria ao chamado do Pai. Assim como na cruz, quando ela vê o seu filho morto, ela também se resigna e fala: Senhor, que seja feita a vossa vontade, Senhor. Estou aqui pronta. Ali naquele momento, Maria está redimindo Eva. Assim como Jesus veio redimir Adão e Maria veio redimir Eva, que nós possamos fazer essa viagem interior dentro da nossa alma, das nossas consciências, e que possamos redimir a Eva e o Adão que ainda mora dentro do ser. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare agora e sempre.